segunda-feira, dia 15 de janeiro. Vamos refletir o evangelho de hoje, que se encontra em São Marcos, capítulo 2, versículos de 18 a 22, e diz assim: Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam fazendo jejum. Então alguns perguntaram a Jesus: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus fazem jejum e os teus discípulos não fazem? Jesus respondeu: Vocês acham que os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está presente, os convidados não podem fazer jejum. Mas vão chegar dias em que o noivo será tirado no meio deles. Nesse dia, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano e o rasga, fica maior ainda. Ninguém coloca vinho novo em barris velhos, porque o vinho novo arrebenta os barris velhos e o vinho e os barris se perdem. Por isso, vinho novo deve ser colocado em barris novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos fala a respeito da prática necessária, útil e salutar da nossa fé do jejum. E aqui então Jesus nos explica que esse jejum é como que um remendo novo. Esse jejum é um vinho novo, mas que não pode ser colocado no barril velho, no coração velho. Porque o evangelho de hoje começa então com uma comparação que fizeram entre os discípulos de Jesus e os discípulos da antiga aliança, os discípulos dos fariseus. Então perguntaram a Jesus: por que os discípulos de João Batista, dos fariseus, eles fazem jejum e os teus não? E aí Jesus diz e se apresenta como um noivo e diz: como é que vão fazer jejum se o noivo está no meio deles para a festa? Não era tempo de jejum, porque Jesus estava com eles. Mas aí Jesus então aponta a realidade da igreja após a sua ressurreição, a nossa realidade hoje, quando Jesus diz aqui nesse versículo: mas vão chegar dias em que o noivo, que é ele, será tirado no meio deles. Nesse dia eles vão jejuar. O noivo, que é Jesus, foi tirado do nosso meio. Nós temos Jesus hoje pelos sacramentos, nós temos Jesus hoje pela palavra, mas Jesus está na glória de Deus. Então nós estamos, meus irmãos, no tempo do jejum. E a igreja coloca para nós o tempo do jejum na quaresma, no advento e também, sobretudo, nas sextas-feiras de cada semana, porque é uma prática essencial da nossa espiritualidade, jejuar com frequência, para nós disciplinarmos nosso corpo, nossas paixões e alimentarmos, deixarmos mais sensível, digamos assim, o nosso espírito à voz e à ação e à presença de Deus. Então, é dever nosso jejuar, ao menos às sextas-feiras, jejuar nos dias de preceito que a igreja coloca para nós ao longo do ano, a Sexta-feira Santa, para que a gente possa agradar a Deus. Agora, esse jejum, então, é um remendo novo, é um vinho novo, mas que não pode ser colocado num coração velho. As práticas da religião, meus irmãos, não é um modo da gente barganhar, fazer troca com Deus. Então eu continuo sendo um barril velho, um pano velho, um homem velho, uma mulher velha, nos pensamentos, nos sentimentos e nas atitudes mundanas, mas aí de vez em quando eu faço um jejum, então, para agradar a Deus, para acalmar Deus, porque talvez Ele esteja muito bravo comigo. E aí Jesus diz que quem vive assim está colocando remendo novo num pano velho, o rasgo só vai ficar maior. Está colocando vinho novo num barril velho. E a gente experimenta isso. Sempre que a gente faz coisas religiosas, que a igreja ensina, as práticas da religião, sem um coração novo, o nosso rasgo, o nosso vazio, nossa decepção com Deus fica maior e a gente vai criando até uma resistência às coisas de Deus, dizendo que elas não funcionam. Quando, na verdade, nós precisamos entender isso, então. Tudo que a gente faz na fé, inclusive o jejum, precisa ser acompanhado de um coração novo. E fazer isso justamente para ter um coração novo, não para justificar ou manter o coração velho. Deus abençoe o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.